Moisés estava com 120 anos de idade. Ele sabia que não entraria na terra prometida. E ele estava muito perto de morrer. Há 40 anos, ele liderou o movimento de libertação daquele povo do Egito. E eles estão agora nas campinas de Moabe. Aquela geração que saiu do Egito já tinha morrido, a não ser Caleb e Josué, que não morreram. Caleb e Josué. Mas a geração toda que havia saído do Egito estava morta. Aqueles pais que estavam ali ouvindo o maior sermão registrado nas Escrituras, que é Deuteronômio, aquela geração era filhos dos pais que haviam morrido. Então Moisés está falando com a geração dos pais que iriam entrar na terra prometida. Deuteronômio significa a repetição da lei. Moisés precisa recapitular para eles tudo aquilo que havia sido ensinado para os pais que morreram. Esta geração de pais precisava ter ciência, precisava ter na mente aquilo que os seus pais ouviram e aprenderam. Era como que uma constituição que serviria para guiar, orientar os passos desses pais na terra que manava leite e mel. Então, com isso em mente, nós vamos ler o texto. E esse texto de Deuteronômio capítulo 6 é chave para a compreensão do livro. É por isso que os judeus levam muito a sério o capítulo 5, capítulo 6 de Deuteronômio. Eles memorizam, eles decoram, eles colocam dentro da mezuzá, eles colocam no filactério. Então vamos ler Deuteronômio capítulo 6, tendo isso em mente. Moisés está falando para aquela multidão de homens e mulheres que vão entrar na terra prometida. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho. Moisés começa dizendo àqueles pais que a responsabilidade que estava sobre eles era uma responsabilidade geracional. Vocês, os filhos de vocês e os filhos dos filhos de vocês. Então era uma responsabilidade geracional. E diz todos os dias da tua vida. E que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atentem os cumprires. Diga, ouve, e obedeça. Preste atenção que Moisés estava dizendo, não basta ouvir. É necessário vocês praticarem aquilo que vocês estão ouvindo. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires. E aqui para mim está o grande problema hoje. Nós nunca tivemos tanto acesso àquilo que é teológico, àquilo que é bíblico, aos ensinamentos como hoje.
Hoje você tem disponível no YouTube pregadores de todos os tipos para todos os gostos. Hoje você tem Bíblia, tantas traduções e versões para você escolher. Hoje nós temos acesso fácil no Google de textos e sites que disponibilizam cursos. Você liga o rádio a uma pregação, você vai na Netflix, tem pregação, tem filme voltado para ensinar princípios da palavra. Nós ouvimos muito, praticamos pouco. Moisés sabia disso. Por isso há uma insistência da parte dele. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. De novo, ouve, Israel. Nós ouvimos, mas não praticamos. Preste atenção. Jesus repete esse mesmo conceito em Mateus capítulo 7, quando ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, mas esta casa não caiu. Mas ele diz: quem ouve e não pratica, será comparado ao homem imprudente, insensato, tolo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e aquela casa caiu, e foi grande a sua ruína. Moisés sabia desta possibilidade de o povo ouvir e não obedecer. Por isso ele insiste: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires. No verso 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui, eu quero chamar sua atenção para 3 prioridades que estão na mente e no coração do velho Moisés. Ele está perto de morrer e tem a responsabilidade de deixar esta mensagem que vai ser repetida, reproduzida, escrita, falada. E ele tem 3 prioridades que eu quero chamar a sua atenção para isso. A primeira prioridade de Moisés, no verso 4, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele está dizendo aos pais: vocês devem inculcar, plantar isso no coração dos seus filhos, que não há outro Deus. Só existe um único Senhor, e o seu nome é Jeová, Criador do universo. Algumas pessoas podem se perguntar: por que esse mandamento está presente no Decálogo? Porque Deus sabia que na jornada da fé, de forma sutil e muito perigosa, nós corríamos o risco de adorar outros deuses. E quando eu falo em adorar outros deuses, não me refiro a você viajar até a Aparecida do Norte,
para se prostrar diante de uma grande estátua e prestar culto. Não! Eu estou falando de um outro tipo de idolatria, que às vezes é imperceptível. Por exemplo, se você olhar em uma academia, você vai ver muitas mulheres vestidas de forma descomposta e muitos homens também ali. E eles estão não praticando uma atividade física pensando na saúde, mas a grande intenção é culto ao corpo, é a egolatria, é culto à beleza estética. Ou então, é comum você ver hoje pessoas transformando o dinheiro no seu senhor, o mamon. E aí começam a sacrificar o importante no altar do urgente, visando ganhar mais, conquistar mais, ter mais. Há uma frase que eu popularizei: nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua casa? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder seu casamento? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua filha? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder seu filho, porque idolatrou o dinheiro? Há uma fotografia que eu sempre mostro, de uma criança que foi pega orando, muito pequena, e o pai, curioso para saber o que ela falava para Deus, não deixou ela perceber, ele aproximar, e quando ele aproxima, sabe qual é a oração dela? Ó Deus, faz de mim um aparelho de celular, para que a minha mãe fique mais comigo do que ela fica com o celular. Ó Deus, faz de mim um aparelho de celular para que o meu pai fique mais comigo, como ele fica com o celular. Ó Deus, faz de mim um aparelho de celular para que o meu pai se preocupe comigo como ele se preocupa com o aparelho quando quebra. Deus, faz de mim um aparelho de celular. Lá na imersão SOS Casamento Curado, todo casal que lá chega, no primeiro dia tem que desligar o celular, guardar na mala e pegar só no último dia. Um dia, no primeiro dia, em um SOS, no primeiro dia, me chamaram: pastor, tem um casal indo embora. Eu perguntei, por quê? Fui lá, disse, querido, vai embora por quê? Não, é que aqui eu não posso usar meu celular e ter acesso às minhas redes sociais, então eu prefiro ir embora. Eu pensei, o celular é mais importante do que a família, do que o casamento, do que a esposa que estava chorando, querendo ficar, mas ele não quis, do que a salvação dele. Guarde isso com você. Aquilo que te controla se tornou seu Deus. Aquilo que te domina se tornou seu ídolo. Aquilo que ocupa mais do seu tempo se tornou o seu Deus. Aquilo que merece mais a sua atenção, que te domina, que te controla, que te governa, se tornou o seu Deus. Uma pergunta que a gente deveria fazer frequentemente: a forma como eu estou usando o meu celular glorifica aquele que é o único digno de
de receber toda a honra e glória para sempre. A forma como eu estou usando o meu tempo em relação a qualquer coisa está glorificando o nome de Deus, porque esta é a palavra de Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Moisés está dizendo aos pais: ensine isso para os seus filhos. Só há um que é digno de ser adorado, reverenciado e que deve governar nossa vida, é o Senhor. Segunda prioridade: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Segunda prioridade para Moisés: amar a Deus no tempo presente com todo o seu ser, corpo, alma, espírito. Amar a Deus no tempo presente com todo o seu ser. Passe isso para os seus filhos. E em terceiro lugar, verso de número 6: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos. E aí então você deve ser o exemplo maior de amor a esse Deus único, e não pode parar em você. Isso tem que passar de você para o seu filho, e do seu filho para o seu neto, e do seu neto para o seu bisneto. Então, que sejam estas as prioridades da sua vida: ensinar os filhos que só existe um Deus, que esse Deus tem que ser amado no tempo presente com toda a força do seu ser, e que eles devem ser discipuladores da próxima geração, porque esta é uma responsabilidade geracional. E agora, no verso de número 6, verso 7, verso 6: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Quantos pais estão aqui hoje? Me refiro a pais e mães. Levante a mão assim, por favor. Bem alto assim. Que bênção. Deixa a luz acesa para eu ver assim o rostinho de cada irmão aqui. Pode ser? Obrigado. Olhem todos para cá, papai e mamãe. Moisés está nos ensinando que nós não podemos cobrar dos nossos filhos aquilo que os nossos filhos não enxergam em nós. Antes de Moisés falar para os pais: vocês vão ensinar insistentemente aos filhos toda esta palavra. Ele diz: esta palavra primeiro precisa estar em vocês. Os nossos filhos não esperam perfeição de nós. Os nossos filhos esperam coerência. Porque eu não posso exigir dos meus filhos aquilo que os meus filhos não percebem em mim. A autoridade de Jesus não estava na forma como ele ensinava, mas no exemplo que ele dava. Aquilo que eu ensino precisa ser respaldado pelo meu exemplo. Pergunto: quantos aqui querem filhos apaixonados por Jesus? Levante a mão assim, por favor. Você é apaixonado por Jesus?
Quantos querem filhos que oram, sejam meninos de oração, meninas de oração? Levante a mão assim, você quer? Agora, os teus filhos pegam você ajoelhado na presença de Deus, com a Bíblia aberta, orando e clamando ao Senhor. Quantos de vocês querem filhos parecidos com Jesus? Levante a mão assim, por favor. Todos nós. Agora, você se parece com Jesus? Tem muita gente que quer filhos parecidos com Jesus, mas o seu comportamento tem mais a ver com o diabo. As suas atitudes em casa lembram mais o diabo. A forma de falar não tem nada a ver com Jesus. Preste atenção. Para que eu tenha filhos parecidos com Jesus, eles precisam ver Jesus em mim. Quando meu pai fala, se parece muito com Jesus. A maneira como meu pai trata a minha mãe se parece muito com Jesus. A minha mãe, como ela trata meu pai, revela traços do caráter de Jesus. Não adianta querer ensinar aquilo que não está sendo percebido, visto em mim. Aí no verso número 6, verso 7: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa. Diga-se, em casa. Sabe, muitas vezes algumas pessoas pensam que é responsabilidade da igreja educar nossos filhos biblicamente. Não. Há muitos que pensam que é a responsabilidade da igreja assumir o compromisso de educar os nossos filhos teologicamente. Ei, a igreja é apoio, a igreja é suporte. O pai é o sacerdote do lar, o pai é o profeta da família, o pai é o pastor de um pequeno rebanho chamado família. O pai deve liderar a espiritualidade da casa. Sabe por que Paulo proibiu as mulheres de fazer pergunta na igreja? Porque quem deveria responder às perguntas das mulheres não era quem estava ministrando a palavra, mas o marido que deveria estudar a Bíblia e ensinar sua família. A pergunta que eu faço para os homens aqui: você já assumiu a responsabilidade da espiritualidade da sua casa? Você já assumiu a responsabilidade do pastoreio da sua família? E a Bíblia diz sobre aquele que é o pastor referência. Ou seja, se como pai eu quero aprender a ser pastor da minha casa, eu preciso olhar para Jesus e com ele aprender. E a Bíblia diz que Jesus falou: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quais são os pais que estão dando a vida para ver os seus filhos bem pastoreados? Isso é complexo em um tempo aonde nós estamos nos esquecendo de que as duas moedas de maior valor que temos hoje se chama atenção e tempo. E quando
Moisés está ensinando a família, está ensinando os pais. Ele diz assim: olha, para que vocês ensinem os princípios, os valores, a cultura do reino, a partir das escrituras que eu estou passando para vocês, vocês vão fazer isso assentado em casa. Vocês vão fazer isso andando pelo caminho. Vocês vão fazer isso ao deitar e ao se levantar. Ou seja, só é possível essa transmissão se vocês entenderem que educar filhos, segundo as escrituras, requer tempo. Guarde isso com você. O tempo é a medida do amor. Alguém disse que os nossos filhos soletram amor assim: T-E-M-P-P-O. Os nossos filhos soletram amor assim: T-E-M-P-O. Diga para mim quanto tempo você investe nos teus filhos, eu vou falar o quanto você os ama. Quem está sentando à mesa de forma intencional para ensinar, seja através de parábolas, histórias, testemunhos, ou falando mesmo as escrituras, sem ser chato, sem mentalidade religiosa, de forma leve, inteligente, sábia. Quem é que está sentando à mesa? Ou seja, qual é o valor da mesa na sua casa? A mesa em uma casa onde a família é saudável, ela não é um móvel para compor a beleza de uma sala. A mesa dentro de um lar onde a família é saudável, ela é o centro das emoções da casa. Ela é um lugar pedagógico. Ela é um lugar teológico. Ela é um lugar de discipulado. Ela é um lugar de encontro. Ela é um lugar de culto. E quando eu falo em culto, tira a forma de pensar religiosa, de púlpito, de abramos a nossa Bíblia. Não estou falando sobre isso, porque a mesma raiz da palavra cultivar em Gênesis é a raiz da palavra culto. Então, quando eu me sento à mesa em família para um almoço, a fim de que nós também desfrutemos de comunhão, nós estamos cultivando e cultuando. Porque quando Deus olha lá de cima como Pai e vê uma família em torno da mesa, celebrando a vida, Ele diz: eles estão me adorando, porque isso faz bem ao meu coração.